Abram, por favor, em Lucas, no capítulo 23. Capítulo 23, nós vamos ler do versículo 33 ao 46. Lucas 23, Lucas 23, do versículo 33 ao versículo 46. Eu vou ler na versão ARA. Leiamos. Acredito que por termos versões diferentes, então eu vou ler e vocês vão acompanhar. Como estamos lendo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, peço que fiquem em pé, em reverência ao Senhor. O título da reflexão de hoje é As Últimas Palavras de Jesus na Cruz. E esse texto está condizente com essa reflexão. 33, começa assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam. Aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. O 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: não, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, lemos a tua santa palavra. Agora te rogamos pelo teu Santo Espírito, que tu nos ajude, Senhor, a compreendê-la, a guardá-la em nosso coração, a impactá-la através dos nossos atos, as pessoas que nos observam, a viver o Evangelho de forma digna e honrosa, a viver o Evangelho de forma que te agrade. Pai, em nome de Jesus, seja com todos nós agora aqui, Pai, que vamos meditar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, te rogamos. Amém. Meus irmãos, quando nós descobrimos alguma coisa que nós gostamos, nós ficamos muito
ávidos em querer compartilhar isso. E saímos contando para um e para outros. Eu sei que o que eu vou compartilhar não é novidade para vocês. Na verdade, esse fato na cruz é a razão pela qual nós servimos o nosso Senhor Jesus. Então, todos nós conhecemos. Entretanto, me surgiu a curiosidade. As palavras que Jesus disse como homem na cruz. O quanto isso impacta quando a gente para meditar na profundidade. Mas primeiro, temos que entender um pouco da agenda de Jesus Cristo nessa última semana. Claro que vocês devem saber que no domingo de Ramos, da semana da Páscoa, Jesus entra na cidade de Jerusalém, é aclamado pela multidão, que querem tornar ele rei, diz que ele é o Messias, o Salvador prometido de Deus. Jesus sai de Jerusalém, porque Jerusalém está lotada no período da Páscoa, a população dobra, quase quintuplica o número de pessoas em Jerusalém. Jesus vai para Betânia, Betânia fica a 6 quilômetros de Jerusalém, e vai dormir em Betânia. Na segunda-feira, Jesus volta para Jerusalém, e acontece aquele fato dele procurar fruto na figueira e não encontrar, então ele amaldiçoa a figueira, e Jesus então entra em Jerusalém e começa a ensinar no templo. E a primeira coisa que Jesus faz ao entrar no templo é expulsar, chicotear as pessoas que faziam do templo um mercado. E ele cria um grande alvoroço lá. Jesus também na segunda, na terça e na quarta-feira, ele ensina no templo, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre o maior mandamento, ele conta parábolas, ele explica sobre os sinais dos últimos tempos, ele profetiza sobre a sua morte, e todos esses fatos começam a despertar a inveja na liderança religiosa. Então, esses líderes ameaçados, eles começam a procurar um meio de querer matar Jesus. Aí entra na história Judas, né? Na quinta-feira, que é o dia propriamente de comemorar a Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos para ensinar, dar uma lição de humildade, que todos deveriam servir uns aos outros. E então Jesus vai celebrar a Páscoa. É aí que começa um pouco a nossa reflexão. Deixemos a sexta-feira, o sábado e o domingo para depois. Vamos agora analisar este fato. Ainda não chegou nas últimas palavras de Jesus na cruz. O ministério de Jesus, ele tinha um propósito muito claro. O ministério de Jesus era que ele viesse ao mundo para morrer por mim, por você e por todos aqueles que o aceitassem como seu Salvador, como seu Senhor. Esse era o ministério de Jesus. Jesus já tinha uma agenda pré-definida, pré-determinada pelo Pai na eternidade. Tudo já estava pré-determinado. Então, na quinta-feira, ele vai realizar a ceia. E olha o que acontece na quinta-feira. Lucas registra isso com tanta propriedade que Jesus diz assim: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Quando ele celebra a última Páscoa, ele inaugura uma nova aliança no seu sangue. E Jesus diz assim, registrado por Lucas, em 22:20. Este é o meu cálice na nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Logo após celebrar a ceia, Jesus então vai com os discípulos para o jardim Getsêmani. No jardim do Getsêmani, Jesus começa a orar. Ele ora e a sua alma fica
a Bíblia retrata que ele fica triste e angustiado, lá no Getsemane, a tal ponto de Mateus registrar assim, no capítulo 26, de 37 a 38, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Jesus está angustiado. Mas por que Jesus está angustiado? Ele está angustiado porque diante dele é apresentado um cálice amargo, um cálice da ira de Deus, um cálice que deveria cair sobre todos nós. E esse cálice é tão amargo para Jesus, que ele chega a dizer, e Mateus registra isso: passa de mim este cálice, se possível for. A luta estava tão intensa, que Jesus, ao fazer essa oração, Lucas diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse fenômeno se chama hematidrose, porque o nível de estresse, de emoção, era tão forte, que os capilares se rompiam em Jesus. Suor, gotas de suor, caíam na terra. Entretanto, Jesus estava consciente da sua missão. Ele sabia. Esse está melhor? É mais abençoado? Espero que sim. É mais abençoado? Então tá bom. Que bom. Está melhor mesmo. Jesus, embora orasse ao Pai, dizendo, a minha alma está profundamente triste, passa de mim esse cálice, mas ele tinha consciência de que ele tinha vindo ao mundo com o propósito de morrer por nós. Então, consciente dessa missão, ele ora assim, e essa oração está em Mateus 26, 42, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Ele repete essa oração por 3 vezes, é o que Mateus relata no versículo 44, do capítulo 26, ele pede por 3 vezes, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, Pai, faça a tua vontade. Por 3 vezes, Jesus orou assim. Ao terminar de orar, Jesus então é preso. Isto ainda quinta-feira para sexta-feira. Jesus é preso. Jesus é levado para o sinédrio, e o sinédrio, o sumo sacerdote, pede a morte de cruz para Jesus, porque considerava que Jesus havia cometido 2 crimes, o crime de blasfêmia contra Deus, e o crime de conspiração contra César. Estava armado o circo, eles queriam matar Jesus de qualquer jeito, eles contrataram então testemunhas falsas, e essas testemunhas criaram um falso álibi, e começaram a falar falsamente de Jesus. Eles rasgaram as roupas de Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles bofetearam Jesus, deram-lhe soco, chicotadas, colocaram nele uma coroa de espinho. Se você fechar os olhos para imaginar essa cena, é terrível. Jesus calado, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido, humilhado. Levaram ele então, Jesus foi apresentado por Sinédrio, sumo sacerdote, depois para o governador, para Pilatos, que mandou então ele para o rei Herodes, o rei Herodes mandou ele para Pilatos. Então Pilatos lava as mãos, condena Jesus à morte. No caminho do Calvário, ele carregando a sua cruz. Alguns estudiosos dizem que a cruz tão pesada
pesava em torno de 40 a 60 quilos. Só que Jesus já tinha levado tantas chicotadas, enfraquecido, já tinha perdido tanto sangue, não aguentava mais carregar o peso daquela cruz, arrastando no caminho do Gólgota. Ele sofria, e no caminho do Gólgota, algumas mulheres começam a chorar por ele, bater no peito, e ele olha para as mulheres e diz assim: mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos filhos de vocês, não chorem por mim. Então Jesus chega no Gólgota, onde ele vai ser crucificado, e ali Jesus é crucificado, torna-se maldito por nós, porque todo aquele que morre no madeiro é maldito. E aí, Jesus crucificado, ele vai falar 7 frases, e são essas frases que a gente vai refletir um pouco cada uma. E cada uma dessas frases foi dita por um dos autores dos 4 evangelhos. Então nós vamos fazer uma viagem agora, navegar no livro de Lucas. Se vocês quiserem deixar aberto para acompanhar, seria bom. Lucas, vamos ler Lucas, no capítulo 23. Somente Lucas narra essas frases de Jesus. Depois nós vamos ver uma frase que somente João anotou no seu evangelho, e depois Mateus e Marcos. Então atentem para a primeira frase de Jesus dito na cruz. Jesus olha para frente, Jesus já crucificado, olha para a multidão que no domingo havia aclamado ele rei, que dizia que ele era o escolhido de Deus, o Messias, e agora essa mesma multidão está pedindo a morte de Jesus, crucificando Jesus. E Jesus, olhando para essa multidão, diz a primeira palavra, uma palavra de perdão, ele olha para quem havia maltratado, havia crucificado, e diz assim, isso Lucas registrou em 23:34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Primeira palavra de Jesus na cruz, perdão, é onde todos os nossos pecados são perdoados. Nós olhamos para a cruz, e Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Jesus olha para a multidão e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só Lucas que narra essa história. Jesus, mesmo ferido, sangrando, cheio de dores, com dificuldade até para respirar, ele ainda encontra forças para sair em defesa daqueles que o maltrataram, daqueles que cuspiram nele, daqueles que os esbofetearam, daqueles que o chicotearam. Ele ainda diz: Pai, perdoe. E sabe, Jesus está nos dando uma lição, que ele viveu na prática o que ele pregou, porque quando Lucas registrou no capítulo 6, 27, que não devemos pagar o mal com o mal, Jesus disse assim: amai aos vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, bendizei o que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Jesus está pagando o mal com o bem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Diante dessa
dessas palavras de Jesus na cruz. Como eu posso não perdoar quem me ofende? Como eu acho-me no direito de querer justiça e não perdoar quem me machuca, quem me calunia? O que direito eu tenho de nutrir mágoas para quem me machuca? Jesus manda pagar o bem com o mal para quem nos feriu. Ao contrário, pagar com o bem o mal que alguém nos feriu. Ah, que bom, eu não estava. Sabe, na oração do Pai Nosso, que Ele nos ensina, Ele diz para a gente perdoar da mesma forma que somos perdoados. Então nós somos perdoados como? Pelo amor de Jesus na cruz. Então Ele nos conclama a perdoarmos com esse mesmo amor. Segunda palavra que Jesus disse na cruz, Ele olha para a multidão e pede perdão, é a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, é a palavra de perdão. A segunda palavra, Jesus olha por lados, e quem Ele vê dos lados dele? 2 ladrões, um ladrão à direita e um ladrão à esquerda, e Jesus vai emitir uma palavra de salvação. Ele diz assim, Lucas registrou isso no capítulo 23, no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas olha o contexto dessa história. Jesus, estando entre 2 ladrões, um dele começa a maldizer Jesus, e o outro, movido por uma convicção de pecado, reconhece que é pecador, reconhece que Jesus é inocente, e isso está escrito no versículo 41 do texto que nós lemos. Ele diz, nós na verdade com justiça merecemos o que nós fizemos, mas este nenhum mal fez. Ele reconhece que Jesus é inocente, ele reconhece que é pecador, e tem uma coisa interessante, que ele não pede perdão para Jesus. Nenhum dos autores dos evangelhos registram isso, mas ele tem uma frase que ele diz assim, Senhor, está no 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que isso significa, ver no teu reino? Ele está reconhecendo que Jesus tem um reino. Se ele reconhece que Jesus tem um reino, ele está reconhecendo que Jesus é rei. Se ele está reconhecendo que Jesus é rei, então ele pede, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E olha o que Jesus responde para ele, a segunda palavra de Jesus na cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem foi salvo na última hora, no apagar das luzes. Este homem foi salvo, e aqui vai ter uma lição, que a gente vai precisar fazer um exercício, para entender, que a salvação, não é pelas obras, a salvação é pela graça. Aquele homem que viveu a vida toda em crime, agora no apagar das luzes, é perdoado, é salvo pela graça. Se este homem fosse julgado pelas obras, pelos crimes que ele cometeu, ele seria condenado a viver no inferno. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo que a salvação não se dá pelo que você é capaz de fazer, a salvação é dada pelo que Cristo fez por você, pelo que Cristo está fazendo por você. Isso é salvação. É verdade, todos, no dia do juízo final, isso está escrito em Apocalipse, se vocês tiverem curiosidade, anote essa referência, e vocês vão lá conferir depois, Apocalipse 20, no versículo 12b e no versículo 13, todos serão julgados pelas obras, todos,
Aqueles que aceitaram Jesus Cristo serão julgados pelas obras de Cristo, e por serem julgados pelas obras de Cristo, serão absorvidos e salvos. Os que não aceitaram Jesus Cristo serão julgados pelas suas próprias obras, e por serem julgados pelas suas próprias obras, serão condenados. Outra coisa que podemos aprender: a salvação é imediata. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é imediata. Você, no momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente você é salvo. Agora você vai passar por um processo de santificação. John Wesley tem uma frase dele que eu gosto muito, que exemplifica muito essa diferença de salvação para santificação. Ele diz: a conversão tira o cristão do mundo, enquanto que a santificação tira o mundo de dentro de você. A salvação, Jesus tira você do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Você é tirado do mundo, agora você é um cidadão do reino, agora você pertence a Deus. E a santificação é tirar os restícios que está no mundo dentro de você. Por cada dia você é santificado. Cada dia você é santificado. Primeira palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes, olhando direto para a multidão. Segunda palavra de Jesus: palavra de salvação para o ladrão na cruz. Terceira palavra de Jesus, essa palavra é narrada somente por João. É uma palavra de cuidado. Agora Jesus não olha para frente, nem olha por lado. Agora Jesus olha para baixo. Jesus, na cruz, o olhar dele agora é para baixo. E embaixo ele olha a mãe dele e o discípulo amado. Ele olha e vê os dois chorando. Então ele diz para a mãe dele: mulher, isso está narrado em João 19, no versículo 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho. E vira para o discípulo: eis aí a tua mãe. E diz a Bíblia que desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A questão é, e a pergunta vem: Maria tinha 4 filhos com José: Tiago, José, Judas e Simão. Está escrito em Mateus 13:55. E o marido de Maria, José. Por que Jesus, na cruz, entrega a mãe dele aos cuidados de João? Há algumas conjecturas. Talvez porque acredita que José já era morto nessa época. E segundo, porque os filhos não eram convertidos. Os filhos de Jesus, os filhos de Maria com José, foram se converter só depois que viram Jesus ressuscitado. Então, João era o discípulo amado, em quem Jesus confiou para entregar a sua mãe. É como se Jesus dissesse para João: não deixe a minha mãe desamparada, cuida dela, eu vou para o Pai, mas minha mãe vai ficar aqui, cuida dela, João, para mim, cuida dela. Por isso que ele diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Deu a responsabilidade. Essa é a palavra de cuidado, somente registrada por João. A quarta palavra. Agora Jesus, ele olhou primeiro para a multidão, olhou para o lado, olhou para baixo. Agora Jesus vai olhar para cima. E aí talvez é a palavra que traz mais impacto, porque muitos não entendem por que Jesus profere essa frase de desamparo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase foi relatada somente por Mateus, no capítulo 27, 46, e por Marcos, no capítulo 15, 34. João não relata, e nem Lucas.
Marcos não chama Eli, Eli, Marcos chama Eloi, Eloi, porque depende da tradução. Eli, Eli é uma tradução, porque Jesus estava falando em aramaico, e Eloi, Eloi é hebraico, mas que significa a mesma coisa. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, por que Jesus disse isso? Por que desamparaste? Agora vamos voltar um pouco na história. Jesus era o amado do Pai. Jesus tinha plena comunhão com o Pai desde a fundação do mundo. O próprio Pai, o próprio Deus, no batismo, disse sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu me deleito, em quem eu me alegro. Mateus registrou no capítulo 3, 17. Lá na transfiguração, Deus também disse: este é meu Filho, a ele eu vi. Marcos registrou no capítulo 9, versículo 7. Agora o Pai, que antes dizia: esse é meu Filho amado, agora o Pai desampara o Filho. E por que ele o desampara? E por que Jesus se sente desamparado ao ponto de dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ao meio-dia, desde o meio-dia até a hora nona, houve trevas. Jesus foi crucificado, ao meio-dia, e morreu na hora nona. Na hora nona, Jesus expirou. Durante esse período que estava na cruz, houve trevas. E o profeta Isaías, em 53, 3, 6, diz assim, ele retrata essa situação muito bem. Nesse momento, Deus lançou sobre ele toda a nossa iniquidade, e ao lançar sobre Jesus todos os nossos pecados, Jesus sentiu o peso amargo do cálice que continha a ira de Deus. Deus puniu os meus pecados e os seus pecados em Jesus. Jesus bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Naquele momento, Jesus foi desamparado. Jesus se sentiu desamparado. Jesus se sentiu desamparado para que eu e você fôssemos amparados na eternidade. Por isso. Quinta palavra. São 7. Já está chegando ao fim. Quinta palavra. Essa quinta palavra eu chamei de palavra da expressão da humanidade de Jesus. Somente João registrou. E Jesus disse assim: tenho sede. Tenho sede. Está em João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus perdeu sangue ao ser chicoteado. Jesus perdeu sangue ao carregar a cruz durante todo aquele caminho para chegar no Gólgota. Jesus estava desidratado. Jesus estava fraco. Os seus pulmões já continha tanto líquido na pleura que não conseguia mais filtrar o ar que ele respirava, porque na cruz o diafragma forçava do peso dele e o peso dos braços, ele não conseguia respirar direito. Sem sangue, desidratado, aquele homem diz: tenho sede. Tenho sede. Essa expressão proclama a perfeita humanidade
de Jesus, só sendo um homem para ter sede, só sendo um homem, e ele estava sofrendo, ele estava agonizando, o Filho do Deus eterno, agora agonizando na cruz como um homem, sofrendo dores alucinantes e insuportáveis, diz: tenho sede. No lugar de água, sabe o que deram para ele? Vinagre. Deram vinagre. E agora vem a sexta palavra de Jesus dita na cruz. Esta palavra, a sexta palavra, somente João registrou. Chamo ela de palavra da vitória. Por que da vitória? Porque Jesus disse: está consumado. Olha só, João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que está consumado significa? Significa que ele está dizendo para Deus: Pai, a missão que tu me deste foi cumprida, eu cumpri, está consumado. Está consumado, porque ele morreu pelos nossos pecados. Está consumado porque ele pagou a nossa dívida. Está consumado porque nós estamos quites com Deus através de Jesus. Está consumado, ele está dizendo: agora você tem direito, por ser um cidadão do reino, pelo sangue de Jesus, de tomar posse do reino de Deus. E é isso que Paulo entende quando diz para Timóteo, e lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Você aceitou Jesus, ele está dizendo: tome posse agora, porque foi consumado, Jesus pagou o preço. Sexta palavra da vitória. Primeira palavra, palavra de perdão, dita para as multidões. Segunda palavra, palavra de salvação, dita para o ladrão. A terceira palavra, a palavra de amparo, dita para sua mãe e para o seu discípulo. A quarta palavra, a palavra de desamparo. A quinta palavra, a palavra de humanidade, tenho sede. A sexta palavra, a palavra da vitória, está consumado. E agora, a última palavra, dita por Jesus na cruz, é uma palavra de completa rendição. Lucas registrou essa palavra, ele disse assim, Lucas 23, versículo 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, eu vim para morrer, eu estou morrendo. Eu vim para cumprir a missão, eu cumpri. Então, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus está dizendo: Pai, eu te glorifiquei até na minha morte. E olha só, para finalizar isso, abram comigo em João 17, só para finalizar essa parte, do versículo 1 ao versículo 4, é chamado a oração sacerdotal de Jesus. Isso aqui foi antes dele
claro, morrer, né? Ele diz assim: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele está dizendo: Pai, recebe o meu espírito, e glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. Amém? Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado pelas tuas palavras que nos edificam, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque tu nos ensina a perdoar e tu nos capacita a perdoar. Tu nos manda obedecer. Pai, quando nosso coração, Senhor, que é mau, não desejar fazer a tua vontade, Pai, que teu Espírito venha e nos convença, Senhor, e nos dê força, Senhor, para fazer o que te agrada. Pai, nos ajuda, Senhor, a perdoar quem nos ofende. Nos ajuda, Senhor, a amar quem deseja o nosso mal. Nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho conforme tu queres, Senhor. E que teu Espírito, Senhor, nos capacite em nossas fraquezas. E que teu Espírito, Senhor, nos santifique. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.